Quarta lista, exercício 10. Um fio é enrolado numa moldura quadrada de 30 cm por 30 cm, de modo a formar uma bobina de 7 voltas. A armação é montada sobre um eixo horizontal que atravessa o seu centro, perpendicular ao plano da figura, como mostrado na figura. A bobina gira no sentido horário, com um período de 0,06 segundos. Um campo magnético uniforme horizontal de magnitude 0,4 Tesla é aplicado. Em um dado instante, o plano da bobina forma um ângulo de 60 graus com o horizontal. Nesse instante, qual é o valor do fluxo da fém induzida e qual é o sentido da corrente induzida? Bom, vamos lá. Então, a bobina está girando com a velocidade angular constante. Nesse instante você tem aqui o nosso vetor área. Esse vetor área está fazendo, já que a bobina está fazendo um ângulo de 60 graus com o campo magnético, o vetor área está fazendo um ângulo de 30 graus com o campo magnético. Dessa forma, o nosso fluxo do campo magnético, que é o produto escalar entre o campo magnético e o vetor área, já que o campo é homogêneo, é simplesmente o produto escalar entre os dois, dessa forma. E por quê? Porque somente a componente do campo paralela ao vetor área, isso é, perpendicular à área, gera fluxo. A componente do campo paralela à área, perpendicular à vetor área, não gera fluxo. Então, dessa forma, o nosso fluxo fica o módulo do campo vezes o módulo da área vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Ora, mas o ângulo entre os dois varia no tempo. Isso é, o ângulo entre os dois é simplesmente um ômega-t, onde o ômega é a velocidade angular. Dessa forma, o nosso fluxo do campo vai variar no tempo da seguinte forma: BA cosseno de ômega-t. Bom, e a fém induzida por efeito Faraday, já que esse fluxo está variando no tempo, é igual a menos a taxa de variação do fluxo no tempo. Como a derivada do cosseno é menos seno, com menos fica mais, e a gente vai ter a nossa fém BA ômega seno de ômega-t. Bom, vamos lá, o que ele quer? Ele quer a fém induzida e o sentido da corrente induzida na espira. E o valor do fluxo. Bom, o valor do fluxo de cara é fácil. A gente já tem aqui BA vezes o cosseno do ângulo entre os dois. O campo magnético é 0,4 Tesla, é uma espira quadrada de 30 por 30, ele tem 7 voltas, quer dizer, o fluxo sobre uma espira vai ser um fluxo sobre cada espira. Você não faz sentido você ter o fluxo sobre 7 espiras, mas a fém é sobre as 7 espiras, já que você tem 7 espiras em série. A fém vai ser, na verdade, a fém induzida total vai ser o número de espiras vezes a fém induzida em cada espira, certo? Mas o fluxo não, o fluxo só faz sentido em cima de uma área, então o fluxo só faz sentido em cima de uma espira. Então qual vai ser o valor do nosso fluxo? Vai ser o valor do campo, 0,4 Tesla, vezes a área, isso é 0,3 ao quadrado, vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo entre os dois. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então nós vamos ter então, essa conta então será 0,03, no caso 31, né, dois algarismos significativos, Weber, que é a unidade que é Tesla metro quadrado. Esse é o campo magnético, é o fluxo do campo magnético através da espira neste instante. Bom, outra coisa que ele quer é qual é o valor do fluxo e a fém induzida. Bom, a fém induzida, o ângulo é o mesmo, na verdade, fica só seno de 30 graus e não cosseno. A fém induzida vai ficar BA vezes a velocidade angular vezes o seno
de 30 graus. Tem um detalhe, ele não me dá a velocidade angular, ele me dá o período da volta da espira. E esse período é de 0,06 segundos. Bom, minha velocidade angular é o deslocamento angular total, que é 2π, um ângulo, pelo período, que é 0,06, isso é 2π por 0,06 segundos. Isso vai me dar uma velocidade angular 105 radianos por segundo. Essa é a minha velocidade angular. Dessa forma, nós vamos ter nossa Fem igual a 0,4 Tesla vezes 0,3 ao quadrado vezes 105 vezes o seno do ângulo entre os dois, que é meio. Dessa forma, esta conta vai nos dar 1,9 volts, que é a Fem induzida em cima de uma espira. Então, a Fem total, como nós já discutimos isso, vai ser o número de espiras, que são 7 espiras, certo? Vezes 1,9, e isto nos dá 13 volts. 2 algoritmos significativos. Bom, essa é a Fem sobre a bobina. Bom, se nós quiséssemos calcular a corrente, teríamos que ter a resistência das espiras e simplesmente aplicaria a lei de Ohm, a Fem total, sobre a resistência das espiras. Mas ele não quer isso, ele só quer o sentido da corrente induzida. Bom, para a gente saber o sentido da corrente induzida, a gente tem que saber se o fluxo está aumentando ou está diminuindo. Nesse caso, ele está vindo de um fluxo máximo, que era quando ele estava na perpendicular, e indo em direção a um fluxo zero, que é quando ele vai estar na posição paralela. Dessa forma, o nosso fluxo está diminuindo. Se o fluxo está diminuindo, ele vai gerar um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo, mas nesse caso, no mesmo sentido que a componente do campo que gera fluxo. Então, no nosso caso, o B induzido é neste sentido. Aí a pergunta é, qual é o sentido da corrente que gera esse campo induzido? O sentido da corrente que gera o campo induzido é, se nós enxergarmos a espira neste sentido, da direita para a esquerda, se nós enxergarmos para cá, o nosso campo induzido vai estar para fora, e o campo induzido para fora vai gerar uma corrente no sentido horário. Então, assim, no sentido, desculpa, anti-horário. Então, a corrente vai estar no sentido anti-horário. Se nós enxergarmos ele da direita para a esquerda, como está indicado no nosso desenho. Aqui é o nosso olhinho observador, e o olhinho observador, enxergando da direita para a esquerda, vai ver a corrente no sentido anti-horário. É isso.